Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no canal Bispo Leno. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é grande, Deus é muito grande. Estamos aqui desfrutando dessa beleza natural aqui em Belém, né? Nós temos muitas belezas naturais aqui no Pará e eu gosto sempre de vir aqui tomar uma água de coco. E eu também aproveito esse momento para meditar na palavra de Deus e trazer essa revelação, essa inspiração que Deus nos dá aqui no nosso canal. E a palavra de hoje é o que Jesus disse para o melhor homem que cruzou o seu caminho. O que Jesus disse para o melhor homem que cruzou o seu caminho. Mas antes da gente continuar, eu queria te encorajar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Então se inscreva, deixa o seu like se você gostar desse vídeo e deixa o seu comentário também, porque assim o algoritmo do YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e esse vídeo vai aparecer para um número maior de pessoas, tá bom? E depois, se você realmente gostou, encaminhe para os seus amigos, para os seus familiares. Então vamos à mensagem. O que Jesus disse para o melhor homem, para o melhor ser humano que cruzou o seu caminho. Geralmente, a gente fala muito do encontro do Senhor Jesus com pessoas que eram consideradas ali pessoas desprezadas pela sociedade. Nós falamos do encontro de Jesus com a mulher que foi pega em adultério e ia ser apedrejada. Nós falamos do encontro de Jesus com Zaqueu, que era um ladrão, né? Ele era um cobrador de impostos, que além de cobrar um imposto romano, ele pegava várias vezes mais para si, ele era um ladrão. As pessoas falam muito de Jesus no momento da crucificação, que foi crucificado ao lado de dois ladrões, mas a gente se esquece que Jesus teve um encontro com o melhor dos homens, um homem que era considerado o melhor que a lei podia produzir. E eu queria falar para você hoje o que Jesus, o nosso Senhor, disse para esse homem. João, o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Diz que ele era príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Então a Bíblia fala, o Evangelho de João fala que Nicodemos, que foi o melhor homem que cruzou o caminho do Senhor Jesus, ele era príncipe. Ele não era só um fariseu, ele era príncipe entre os fariseus. A palavra fariseu significa separado. Fariseus quer dizer os separados. Os fariseus eram os homens que eram fiéis às leis de Moisés, e não só fiéis às leis de Moisés, como eles eram fiéis às suas próprias leis,
porque para eles não servia só ser fiéis às leis de Moisés, eles criaram as suas próprias leis, porque eles queriam ser fiéis às leis das leis de Moisés e às leis da sua religião. São como as pessoas fanáticas. Não basta só o que está escrito na Bíblia. Elas têm que acrescentar doutrinas humanas, elas têm que acrescentar fanatismo religioso, elas têm que colocar coisas que Deus não falou, porque é como se elas querendo, é como se os fardos pesados que elas carregam, ou que elas fazem as demais pessoas carregar, é o que fosse agradar a Deus. O nome Nicodemos quer dizer vencedor sobre o povo. Nicodemos, ele era um príncipe entre os judeus. Nicodemo, ele era um membro do Sinédrio. Para você entender, é como se ele fosse hoje um membro do Supremo Tribunal aqui, do nosso país, o ministro do Supremo. Só que ele era um ministro do Supremo que ele julgava, ele não só... Está passando um barco aqui, deixa eu deixar passar. Nós estamos aqui, ó. Como é o nome desse rio aqui? Guajará. Rio Guajará, então está sempre passando barcos aqui. Então Nicodemos, ele não era só alguém que praticava as leis, não. Ele era um príncipe, ou seja, ele julgava outros judeus se aquele judeu ele tinha quebrado a lei de Moisés ou não. Quer dizer, ele vivia uma fidelidade da lei de Moisés, ele vivia uma fidelidade da lei dos fariseus, a ponto de poder julgar uma outra pessoa e poder condenar aquela pessoa se aquela pessoa tinha quebrado uma das leis ou não. Então, nós podemos dizer que Nicodemos, ele era a melhor carne que a sociedade judaica naquela época poderia produzir. Ele era o melhor homem que a lei judaica naquela época poderia produzir. Ele era o melhor homem que a religião poderia produzir. Ele era o melhor homem que a lei poderia produzir. E diante daquele melhor homem, daquele melhor ser humano, Jesus disse, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O que é que nós entendemos por isso? Que nenhuma pessoa boa, nenhuma pessoa que pratica religião, nenhuma pessoa religiosa, nenhuma pessoa que pratica algum tipo de lei, algum tipo de doutrina, ela vai ser salva. A salvação vem somente pela fé no Senhor Jesus. A salvação vem somente pela fé na palavra de Deus. A salvação vem somente quando a pessoa se entrega de fato e de verdade ao Senhor Jesus. Não é pelo fato de você ser uma pessoa boa, não é pelo fato de você ser uma pessoa caridosa, não é pelo fato de você frequentar uma igreja, não é pelo fato de você ter uma religião, não é pelo fato de você conhecer a Bíblia, não é pelo fato de você obedecer a algum tipo de doutrina. O que Jesus mostra na história do fariseu, do melhor dos homens que cruzou o seu caminho, é que se a pessoa não nascer de Deus, e eu queria explicar para você o que é nascer de Deus. Nascer de Deus é você começar de novo. Nascer de Deus é você começar com Deus, é você zerar a sua vida, é você começar do zero, é você se arrepender realmente dos seus pecados. Tem muita gente que está dentro de uma igreja cristã, que está dentro de uma igreja evangélica, mas ela ainda vive uma vida velha, ela ainda vive com mágoa, ela ainda vive servindo a Deus, mas servindo a si, servindo a outros deuses. Ela ainda vive na prática do adultério, ela ainda vive na prática da mentira, ela ainda vive na prática da inveja, ela ainda vive na prática do materialismo, ela ainda vive na prática das coisas desse mundo, quer dizer, ela ainda não nasceu de novo, ela ainda não é uma nova criatura. A palavra de Deus ainda não penetrou na sua mente. A palavra de Deus ainda não penetrou no seu coração. A palavra de Deus ainda não gerou os frutos do arrependimento.
ela pode ter descido nas águas batismais várias vezes, mas ela ainda não é um novo homem, ela ainda não é uma nova mulher. E por causa disso, ela pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, meio século de uma igreja evangélica ou qualquer igreja que seja. Diz Jesus aqui na história de Nicodemos que ela não vai poder entrar no reino de Deus. Por isso, assim como Jesus disse que Nicodemos, ele tinha que nascer de novo, você também tem que se arrepender e buscar um novo nascimento. Tem muita gente que está querendo garantir a salvação dela por causa das suas boas obras, por causa da sua religiosidade, por causa do seu conhecimento teológico, por causa do seu conhecimento da Bíblia, por causa do seu conhecimento da sua religião. Mas não se esqueça do que o Senhor Jesus disse para o melhor homem que cruzou o seu caminho, para o melhor homem que a lei poderia fabricar, para o melhor homem que a religião poderia fabricar. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Que essa palavra abra os teus olhos e que você, por obra do Espírito Santo, venha se arrepender e venha se converter de fato e de verdade. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.